Alguns dias após Jesus repreender o alto clero no templo, eles pediram o seu julgamento a Roma. Ele foi preso, entregue aos romanos e condenado à morte. Seja você crente ou não, deve concordar que a crucificação de Jesus moldou a história. Estou a caminho da Igreja do Santo Sepulcro, onde muita gente acha que ele morreu. Supostamente, ela foi construída sobre o local antes conhecido como Gólgota, o lugar do crânio, o local da crucificação. Hoje é uma igreja. E foi lá que marquei de encontrar John Dominic Crossan pela última vez. Oi, Dominic. Como vai? Como vai, Kent? É um prazer vê-lo. Vamos dar uma olhada na igreja? Vamos, é claro. Há 17 séculos, os peregrinos vêm aqui, em busca de um contato com a vida do homem que veneram como seu salvador. Perto da porta, eles esfregam água de rosas sobre a pedra onde dizem que seu corpo ficou. A Igreja do Santo Sepulcro é um dos locais mais incríveis que já vi. Isso me fez pensar sobre o último dia da vida de Jesus. Por que os romanos escolheram a crucificação? A crucificação para os romanos equivalia à exibição de um cartaz. Funcionava como um alerta público, terrorismo estatal. Vejam isso, não façam o que ele fez. Podiam matá-lo de qualquer forma, mas tornaram público. Sim, isso é muito importante. Podiam tê-lo estrangulado no quartel, mas queriam uma demonstração pública. Os romanos lidaram com Jesus como lidavam com todos os agitadores contrários às leis imperiais. A questão que me fascina é: por que a história não terminou aí? Porque os seus discípulos se ligaram apaixonadamente à sua memória. Vamos considerar as semanas e os meses após a morte de Jesus. Como essa comunidade sobreviveu? A questão é que Jesus dissera a eles, antes de morrer, que nada dependia dele. Que o reino de Deus não era um monopólio. Porque eles faziam parte dele. Exatamente. Já haviam sido investidos desse poder. E então, de forma lenta, mas contínua, durante algumas décadas de tradição oral, eles começaram a escrever. E a decisão crucial foi escrever, porque os escritos permanecem. Os membros desse culto judaico dissidente agora eram chamados de cristãos. E suas comunidades surgiam por todo o Império Romano. Elas se espalhavam tão depressa e tão longe que, até hoje, surgem novas concepções sobre Jesus em locais bem inesperados. Vou para um local chamado Nag Hammadi, no sul do Egito. É um lugar que poucos estrangeiros visitam. Mas ali houve uma descoberta arqueológica que questionou seriamente o que sabemos sobre Jesus. E eu quero muito ver isso. Estou com uma das autoridades mundiais sobre a descoberta. O que acha? O Dr. Marvin Maier. Ele me disse que, em 1945, 2 irmãos cavavam atrás de fertilizante na face do penhasco quando acharam algo bem incomum. Era um pote enorme, enterrado na areia. Devia estar em algum lugar por aqui. Dentro acharam algo incrível. Evangelhos perdidos sobre a vida de Jesus. Alguns tão velhos quanto os que havia no Novo Testamento. Atualmente são conhecidos como os Evangelhos Gnósticos. Eles haviam sido copiados e enterrados séculos antes, pelos monges de um mosteiro próximo chamado São Pacômio. Esses monges receberam ordens para destruir os evangelhos gnósticos por serem hereges, mas em vez disso, os esconderam. Como deve ter sido para esses monges vir até aqui, pôr esses pergaminhos num pote e depois enterrá-los? A questão é que se eles estavam lendo esses textos por considerá-los inspiradores, seria muito difícil queimá-los ou atirá-los no Então eles rio. queriam preservá-los de alguma forma. Tinham de se livrar deles. O problema é como fazer isso. Você ama o texto, não quer destruí-lo. Você, o lacre, não pode. Os irmãos não sabiam como essa descoberta era importante. E após vários anos,
Os textos chegaram aos estudiosos que os traduziram. Quando achamos um texto e o traduzimos, permitimos que a voz daquela pessoa fale de novo. Alguém que tinha um entendimento sobre Jesus e escreveu um texto pôde voltar a falar. E não há momento mais emocionante que esse. Há cavernas por todo esse penhasco. E notamos que os monges passaram algum tempo aqui dentro. Achei uma caverna coberta de escrita antiga. É a mesma escrita copta que há nos evangelhos gnósticos. Uma forma de egípcio antigo, escrito com o alfabeto derivado do grego. São salmos. Os monges vinham aqui e escreviam o começo do salmo para ajudar-nos na liturgia, porque já o haviam memorizado. São lindos, escritos com tinta natural vermelha. É incrível. Os escritos na caverna me fazem lembrar da época dos evangelhos gnósticos e dos primeiros séculos após a crucificação. A época em que os primeiros cristãos tentavam decidir por eles mesmos quem foi Jesus realmente. Mas agora preciso descobrir o que tornou os evangelhos gnósticos tão perigosos. Por que vieram parar na areia e não na Bíblia?